Nós vamos fazer então, pessoal, um tour por Belo Horizonte. Mariana se torna então a primeira capital quando começa o ciclo do ouro. Descobre em Sabará, em Mariana, em Ouro Preto, nas regiões das Minas Gerais, muito ouro. Então, Minas Gerais tem a primeira capital em Mariana, a segunda capital em Ouro Preto, porque era em Ouro Preto onde que circulava o maior volume de ouro e de dinheiro. E aí então eles resolvem que eles precisavam, depois de um tempo, mudar essa capital de lugar. Ouro Preto começa a ter um problema que começa a acabar o ouro. E aí todo mundo quer ir embora de lá, porque está acabando o ouro. Eles resolvem que eles precisavam dar uma nova capital para o nosso estado. E além de tudo, chega a República. Então a gente queria deixar para trás o nosso passado colonial e queríamos uma cidade nova, bonita. Como que começa a história de Belo Horizonte? Quem que chegou primeiro por aqui? Os bandeirantes, que vieram de São Paulo descobrir novas terras. E antes de tudo começar, chegou por aqui um chamado João Leite da Silva Ortiz. Ele chega por aqui, pessoal, e ele constrói uma fazenda, chamava Fazenda do Cercado. Os bandeirantes passavam por aqui em busca de ouro e pedras preciosas. Só que João Leite passou por aqui e viu que era uma terra muito boa, uma terra fértil. Ele resolve ficar por aqui porque os bandeirantes, eles passavam em busca de pedras preciosas, depois eles voltavam para São Paulo. E aí faltava o quê? Faltava comida, porque não tinha o que comer por aqui. E começa então a Fazenda do Cercado. Depois ele constrói uma igreja em homenagem a Nossa Senhora da Boa Viagem, porque todos os bandeirantes, os tropeiros, sempre os navegadores, os portugueses, eles sempre vinham, faziam suas orações. Em volta da igrejinha de Nossa Senhora da Boa Viagem, surge o Arraial do Curral del Rei. E a partir daí, começa a nossa história de Belo Horizonte. Uma cidade que tivesse ares modernos. Então foi feita uma eleição, porque ela era uma região central. Era uma região que tinha muita água, perto de tudo, tinha terra boa, boa para o plantio. Então, a partir daí, eles resolvem que Belo Horizonte seria a nova capital. E aí eles elegem uma comissão construtora, que era chefiada por Arão Reis, para que pudesse construir a nova capital. E aí ele faz a Avenida do Contorno. O que ficaria dentro da Avenida do Contorno? A parte comercial, a parte de governo, as secretarias, o Palácio do Governo. E o que ficaria fora do contorno? Fazendas e os trabalhadores. Sabe qual foi o primeiro lugar que ele começa a construir? A Praça da Liberdade. O que tem em volta da Praça da Liberdade? Palácio do Governo e as secretarias. Então tinha lá Secretaria da Educação, Secretaria de Obras, Secretaria da Fazenda. Ele constrói a Praça da Liberdade para ser a sede do governo e em volta as secretarias. E sabe quem que morava em torno, naquele bairro que tem lá? Os funcionários públicos. Por isso que ela chama bairro dos funcionários, que vieram lá de Ouro Preto. Eles trabalhavam já lá no governo e eles vieram para trabalhar aqui nas secretarias. Constrói-se a praça, o palácio, as secretarias e depois começa a se construir a área hospitalar, a área central, o edifício Liberdade, tudo para poder mudar Belo Horizonte. E sabe em qual cidade que Belo Horizonte foi inspirada? Paris e Washington. O Washington no traçado. Porque o traçado de Belo Horizonte, ele imita o traçado de Washington e de La Plata, na Argentina. Como a gente queria ser uma cidade moderna, uma cidade bonita, é uma cidade parisiense. Por isso que nós temos tantos barzinhos, que nós temos tantos cafés, porque a gente tem a ideia de ser uma cidade parisiense. E durante muito tempo, Belo Horizonte tem esse ar de Paris. E vocês sabiam que o rei e a rainha da Bélgica visitaram Belo Horizonte? Aí eles resolvem mudar a Praça da Liberdade e fazer com que ela ficasse parecida com os jardins do Palácio de Versalhes. Praça da Liberdade, gente, ela foi criada para ser o Palácio do Governo, as secretarias e no centro era um grande jardim. No início, ele inspirava nos jardins de Londres, muitas árvores sem alamedas. Quando o rei da Bélgica veio para cá, eles transformaram a praça em uma praça no estilo parisiense, no estilo francês, fazendo com que ela ficasse parecida com o Palácio de Versalhes. Só que chegou a época dos reis chegarem e o gramado da praça estava muito feio.
Sabe o que eles fizeram para ele ficar bonito rapidinho? Encheram de alpiste. E ela cresce muito rápido. Então, num período muito pequeno de tempo, a praça estava toda verdinha. E aí atraiu também novos moradores. Os pássaros, os pardais. E aí a nossa cidade, que já era cheia de árvores, toda arborizada, se tornou a moradia ilustre dos passarinhos. E Belo Horizonte tem esse ar parisiense, inspirado pela arquitetura italiana, porque os trabalhadores que vieram para cá, muitos eram italianos, até que isso começa a mudar, sabe quando? Com a Segunda Guerra, porque o Brasil ele era aliado dos Estados Unidos, e quem que sai vencedor da Segunda Guerra? Os Estados Unidos. E ele se torna, então, a referência de inspiração brasileira. E aí a gente começou, então, a escutar música americana, ver filme americano. Porque como nós éramos aliados dos americanos e eles ganharam a guerra, a gente começou a querer imitar os vencedores. Belo Horizonte foi uma cidade planejada. As nossas ruas, elas têm nome dos estados brasileiros. Além de estados, as ruas que cortam as ruas com nome de estado têm nome de tribos indígenas. A capital muda para Belo Horizonte no século XIX, no ano de 1897, no dia 12 de dezembro, 5 dias antes da data prevista para inaugurar. Tanto que a Avenida do Contorno antes chamava Avenida 17 de Dezembro, depois que ela muda para Avenida do Contorno. E vocês acham que ela foi inaugurada bonita igual ela tá? Sabe qual que era o apelido dela? Poeirópolis, de tanta poeira que tinha por aqui. Assim então começa a história da nossa cidade. Por que a nossa cidade chama Belo Horizonte? Porque ela tem um horizonte belo. Quando ela foi inaugurada, ela chamava Cidade de Minas. Depois tem uma eleição e eles queriam que ela chamasse Novo Horizonte. Anos atrás, foi feita uma eleição em Belo Horizonte para se saber qual local de Belo Horizonte representava os belo-horizontinos. E quem ganhou foi a Serra do Curral, como um símbolo da cidade de Belo Horizonte. Ela é uma área de preservação, ela faz parte do nosso patrimônio. Só que ali, durante muito tempo, teve atividades da mineração. E por um bom período, a Serra do Curral só era preservada do lado de Belo Horizonte, porque do outro lado pertence à cidade de Nova Lima. Então, se vocês subirem lá no Pico Belo Horizonte, vocês vão ver que o lado de cá está preservado e que o lado de lá ele está todo corroído pelos efeitos da mineração. Então é preciso que a gente preserve o nosso patrimônio para que a gente possa mantê-lo e contar a nossa história para as futuras gerações. Um engenheiro chamado Arão Reis, ele foi contratado para projetar a cidade de Belo Horizonte. Ele cria uma avenida que circulava toda a cidade. Tudo que está fora da Avenida do Contorno foi projetado para ser o local de abastecimento. Fazendas de plantação, de gado, de animais, para fornecer alimentos para a nova capital. Dentro da Avenida do Contorno, o projeto de Arão Reis contempla a nova capital. Fora da Avenida do Contorno é onde a gente chamava de área suburbana, como se fosse o nosso interior. E nós vamos ver, gente, como que a cidade de Belo Horizonte, ela vai se transformando, como que ela vai mudando à medida que a gente vai caminhando por ela. Nós vamos ver aqui, hoje, durante o nosso City Tour, várias realidades. E nós estamos indo agora para um lugar chamado Praça Eduardo Coure, a barragem Santa Lúcia. Aqui, pessoal, era o córrego do Leitão. E quando a cidade foi crescendo, havia necessidade de espaço. Então, eles foram canalizando os rios. E aí a gente fala que BH é uma cidade com rios subterrâneos. Um problema muito sério, que é na época das chuvas, alaga a avenida. Então, eles resolveram construir uma barragem, uma lagoa, que ia captar a água, represar, para que pudesse diminuir as enchentes. E a barragem Santa Lúcia está passando por uma reforma, porque o lago ele foi assoreado. E aí ela deixa de existir. Então eles resolveram agora recuperar a lagoa, tirar essa terra excessiva para que ela possa novamente ser uma lagoa de contenção de água para diminuir as enchentes no tempo de chuva. Aqui é um bairro de contrastes, de diferenças, porque se você olha para o lado direito, é um bairro de poder aquisitivo bom. Nós vamos ver a comunidade da barragem de Santa Lúcia. As comunidades que nós vamos ver ali de Santa Lúcia, gente, é o que a gente chama
favelas ou comunidades. As comunidades ou as favelas são onde moram as pessoas que têm baixo poder aquisitivo. Aqui na barragem de Santa Lúcia, são 4 comunidades que formam todo o complexo, todo o conjunto de comunidades da barragem de Santa Lúcia. A maior delas, é que a gente mais conhece, se chama Morro do Papagaio. Então a gente pode aqui ter a interação entre as pessoas da comunidade da barragem, as pessoas do bairro São Bento, do bairro Cidade Jardim, todos podem conviver no mesmo espaço. E aqui, muita gente usa a praça para que as pessoas da comunidade tenham a oportunidade de praticar esportes, de caminhar, de brincar. Então, se vocês vierem aqui, por exemplo, no domingo, nós vamos ter várias realidades usufruindo da nossa praça. Agora, tem muita gente trabalhadora lá também, que saem todos os dias, trabalham o dia todo, voltam para casa à noite e estão também na tentativa de melhorar de vida, de trazer oportunidades também para os seus filhos, através da educação, através da música, através do esporte. Então é preciso que a gente entenda que essa comunidade, pessoal, nem sempre é ruim, tem muita coisa boa lá. A escola que nós vamos visitar agora, pessoal, chama UMEI. É uma Unidade Municipal de Educação Infantil. Tem as crianças que ficam horário parcial e tem as crianças que passam o dia todo. E funciona como uma escola, assim como é a escola de vocês. Sejam bem-vindos ao MEI Timbiras, que a gente tem 360 crianças que estudam nessa escola. A nossa escola tem crianças de 1 ano até 5 anos e 8 meses. Algumas crianças, as crianças de 1 ano até 2, elas ficam na escola de 7h30 até às 17 horas. Elas ficam, então, em período integral. E nós temos também crianças de 3 a 5 anos que ficam somente parcial. Esse ano, né, tem uma novidade, que algumas crianças de 2 anos e também de 1 ficam só meio horário na escola. Eles vão usar esse espaço, que é um espaço público, um espaço do governo, para que elas tenham acesso à educação. Nós vamos ver que lá também tem uma boa educação, que é uma boa escola. Todo mundo aqui paga imposto. E através desses impostos, a gente então está ajudando a manter as escolas públicas. Nesse espaço da cozinha que as meninas preparam as refeições das crianças. Tem, na verdade, as crianças aqui, quando elas chegam, elas não recebem um lanche às 7h45 da manhã e depois elas têm o almoço. O almoço é a partir das 10 horas da manhã. Na UMEI, todas as salas têm um professor, tem um ajudante para levar as crianças ao banheiro, porque elas são muito pequenininhas. Então, tudo isso é pensando no conforto e na educação das crianças. Então, é uma escola preparada para dar uma boa educação. Mercado Central, desde 1929. Mercado Municipal, era onde as pessoas vendiam seus produtos. Aqui é a nossa Praça Raul Soares. Durante muito tempo, gente, ela foi o marco zero de Belo Horizonte. Vamos passar agora na Praça 7 de Setembro. Sabe como que essa praça chamava antes? Praça 12 de Outubro. E aí, quando a independência do Brasil completou 100 anos, ela ganhou, olha aqui, ó, do lado esquerdo de vocês, olha ele aí, o pirulito da Praça 7. E aqui, quando a independência do Brasil fez 100 anos, eles construíram esse obelisco para fazer essa homenagem. Então, estamos subindo a Rua da Bahia e nós vamos pegar um viaduto para ir para o outro lado da cidade, chamado Viaduto de Santa Teresa. Pessoal, nós vamos entrar agora na Rua Sapucaí. Olhem os grafites. A gente chama essa rua aqui de Janela de Belo Horizonte, Varanda de BH. Aqui em Belo Horizonte foi feito um concurso de grafites e aí os artistas pintaram na parede dos prédios esses grafites lindos que enfeitam Belo Horizonte. E bem embaixo da gente nós estamos passando na antiga estação de trem. A importância da estação de trem para a construção de Belo Horizonte. Era a única forma de chegar em Belo Horizonte para quem vinha das outras cidades. Quando foram construir a capital, a primeira coisa que eles tiveram que construir foi a estação de trem. Porque o material de construção que vinha lá de Sabará tinha que chegar aqui de trem. Vocês vão ver agora o Palácio das Artes e o Parque Municipal.
parque municipal, tinha o dobro do tamanho, e ele perdeu parte do tamanho para construir a área hospitalar. E agora a gente está indo para o bairro Santa Teresa. E aqui no bairro de Santa Teresa, totalmente de influência italiana, porque era onde moravam os imigrantes italianos quando vieram para o Brasil. Por que o bairro Santa Teresa é um bairro tão famoso em Belo Horizonte? Quando Belo Horizonte começou a ser construída, a Europa estava passando por uma fase muito problemática, onde faltava de tudo para as pessoas. Principalmente os italianos, eles estavam saindo da Europa para migrarem para outros lugares, para poder ver se eles melhoravam de vida. E quando a cidade de Minas, que foi o primeiro nome de Belo Horizonte quando ela foi inaugurada, ficou sabendo que isso estava acontecendo, eles foram buscar alguns italianos para virem para cá, para poder ajudar na construção da cidade. E quando eles vieram para cá, a princípio, eles moraram em hotéis e pensões. Mas depois eles criaram um bairro que seria hoje o bairro Santa Teresa. O bairro Santa Teresa, ele não é só de italianos, mas é um bairro que cresceu em função das pessoas que vieram para cá para ajudar a construir a cidade. É um centro gastronômico também há muitos anos. Tem também um carnaval muito famoso. Tem uma igreja lindíssima, que é a igreja de Santa Teresa, em homenagem ao bairro também. A gente tem o batalhão da Polícia Militar, que fica na Praça Floriano Peixoto, e o Floriano Peixoto foi o segundo presidente do Brasil. Quando o Brasil virou república em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca foi quem proclamou a república. Essa aqui é a Praça Duque de Caxias e olha lá no fundo. Lá no fundo é o Colégio Tiradentes. Aqui também tinha um cinema. Vocês sabiam, gente, que antigamente os cinemas não eram só dentro de shopping? Não. Os cinemas, eles funcionavam no centro da cidade, nos bairros. Olha, gente, tá vendo a rua basicamente de casas? E casas antigas. A Praça Floriano Peixoto está no bairro Santa Efigênia, bem próximo dali. Tem a igreja de Santa Efigênia. Foi, mais antigamente, muito habitada por militares e é até hoje. Está próximo da área hospitalar de Belo Horizonte e bem ali atrás da praça, bem ao lado da praça, só atravessar a avenida, tem o quartel da Polícia Militar. Tem ruas com nomes de militares que sobressaíram na Polícia Militar de Minas Gerais. É uma praça muito legal, acontecem muitos concertos de música ao longo do ano, assim como outras praças de Belo Horizonte, ela é muito usada para isso também. Estamos entrando na Praça da Estação. Hoje ali funciona o Museu de Artes e Ofícios, do edifício Acaiaca, que já foi o prédio mais alto de Belo Horizonte. Ele era um prédio de 30 andares e ele tem uma curiosidade. Ele é um prédio em Belo Horizonte que tem um abrigo antiguerras. Tem um bunker, porque ele foi construído no período da Segunda Guerra Mundial. Se vocês olharem para o alto do edifício Acaiaca, ele vai ter o rosto de 2 índios da tribo dos Acaiacas. O Instituto de Educação foi a primeira escola a formar professores em Belo Horizonte. Essa avenida que nós estamos subindo é a Avenida Afonso Pena. Quem foi Afonso Pena? Ele foi governador e depois foi presidente. Essa avenida, gente, ela é bem grande. Ela vai começar lá na Praça da Rodoviária e vai terminar na Praça da Bandeira. Estamos entrando num bairro agora, que é o bairro Mangabeiras. Mangabeiras é uma árvore de mangaba. Aqui tinham muitas aqui nesse bairro. E é um bairro, pessoal, 100% residencial. Praça Governador Israel Pinheiro. Todo mundo conhece ela como Praça do Papa, porque o Papa celebrou aqui uma missa, João Paulo II. Desde então, a gente conhece ela como Praça do Papa. Mirante do Mangabeiras. Lá onde era o Palácio da Liberdade, que foi construído para ser a sede do governo, foi também durante muito tempo a casa do governador. Até que JK, Juscelino Kubitschek, ele resolve que não ia mais morar lá na casa, só ia trabalhar, e ele constrói aqui o Palácio dos Mangabeiras, que é hoje a residência, a casa oficial do governador. Praça da Savassi, onde tem a Vivo, hoje é uma loja de telefonia. Essa praça, na verdade, ela chama Praça Diogo de Vasconcelos. Só que ali tinha uma padaria, que no começo da história da cidade era de uma família italiana e se chamava Padaria Savassi. E durante muito tempo, as pessoas quando iam se encontrar nos finais de semana para passear, eles encontravam assim, olha, nós vamos encontrar lá na Padaria Savassi.
Aí depois de um tempo, falava, vamos encontrar lá na Savassi. E aí a região ficou conhecida como Savassi. Mas o bairro chama bairro Funcionários. Olha o coreto da praça. Os jardins, a arquitetura dos prédios. Uma arquitetura neoclássica. Onde a gente tem grandes janelas e grandes portas. Para entrar claridade, luminosidade e para entrar ar. Uma curiosidade. Primeiro semáforo de Belo Horizonte. Ele é no estilo inglês. E ele foi colocado aqui para controlar a passagem dos bondes. Um museu que quase ninguém conhece, porque a gente só fica lá nos museus da praça. É o centro de referência do artesanato mineiro. Do artesanato do Vale do Jequitinhonha, do norte de Minas. Centro de referência do artesanato mineiro. A gente apelida ele carinhosamente de Centro de Arte Popular. Colégio Municipal Marconi. É uma outra escola pública, sempre foi uma escola referência na qualidade de ensino. Abílio Barreto, ele era um jornalista, ele era um escritor, ele morava lá em Diamantina e quando ele ficou sabendo da construção da nova capital, ele mudou para cá com a família dele, ele tinha apenas 14 anos e ele começou a trabalhar entregando o jornal que se chamava Nova Capital. E Abílio Barreto, ele começou a ter uma ideia. Ele acompanhava o jornal e acompanhava também a mudança da cidade, a mudança das casas. Então ele começou a guardar tudo aquilo que ele achava que era importante, tanto páginas de jornal, quanto objetos da velha Curral del Rei. E aí durante muito tempo ele junta esse material e logo depois ele vai trabalhar no Arquivo Mineiro, no Arquivo Público Mineiro. E então ele tinha uma grande quantidade de coisas que contavam a história da nova capital. E ele reúne tudo isso e cria um museu, que não chamava Museu Abílio Barreto, chamava Museu de Belo Horizonte. Em 1942, quando ele já havia falecido, e aí quando inaugura ali no casarão o novo museu, eles dão em homenagem a ele o nome de Museu Histórico Abílio Barreto, porque grande parte do acervo pertencia a ele. E vocês sabiam que lá era a antiga fazenda do Leitão? Lá tá fora da Contorno. Se tá fora da Contorno, por que que tá preservado? Por que que não foi derrubado para construir a nova capital? Porque o traçado da Contorno, ele passava por trás do museu. Era para derrubar aquela casa. Só que ali é um terreno que corre eu falei para vocês, o córrego do Leitão, que hoje é a Avenida Prudente de Moraes. Era um terreno pantanoso, então era muito difícil na época pavimentar, asfaltar para construir a Avenida do Contorno. Então eles falaram assim, bom, já que aqui tá muito difícil, vamos arredar 2 quarteirões para frente. Então com isso aquele casarão ficou preservado e hoje ele é o único casarão que ainda está de pé contando a história de Belo Horizonte, como a cidade foi crescendo e ela foi mudando, começou o processo de verticalização, quando as pessoas deixam de morar em casa e começam a morar em prédios para que em um mesmo terreno, em um pequeno espaço, possam morar muitas famílias. Na parte quase final da nossa atividade de campo, nós fazemos uma atividade lúdica, onde se envolve, onde é exigido dos alunos o conhecimento, mas ao mesmo tempo essa exigência, esse conhecimento, a gente trabalha de forma bastante divertida. Então, aproveitando todo o conhecimento que eles adquiriram no trajeto e a bagagem que eles já vêm em sala de aula, nós realizamos uma atividade lúdica para que esse conhecimento ele aprofunde, para que ele seja vivido por parte dos alunos de uma forma divertida e assim o conhecimento só é ampliado e ressignificado na cabeça da criançada. Foi muito bacana, bem divertido. Nós tivemos um momento lúdico, que é onde a gente aproveitava que as crianças já estavam reunidas logo depois do lanche. Então nós fizemos um momento onde as brincadeiras elas eram intercaladas junto com perguntas a respeito dos temas que havíamos discutido durante o City Tour. Então, ao mesmo tempo que elas estavam brincando, elas estavam reforçando o conhecimento de tudo aquilo que nós falamos. Quando chegaram aqui só tinha índio, e eles seguiam as tradições indígenas. Então eles criam a Companhia de Jesus, criam os jesuítas que vieram da Europa para poder educar, catequizar, para que as pessoas aqui do nosso país seguissem a mesma fé. Eles eram seguidores de Santo Inácio de Loyola, que junto com Santo Antônio aceitaram a missão de educar as pessoas. A princípio, a educação era para a fé cristã. Eles se tornaram referência
na educação. Então, assim, desde lá do tempo de Santo Inácio de Loyola, dos jesuítas, é que já nasce a história aí da escola de vocês.